dessa questão do objeto do recurso repetitivo, ou em qualquer caso, repetição geral. Precedente não é assim. Quando se estabelece precedente sobre determinada questão, se avalia a questão e se decide de maneira mais ampla. Está definindo a questão de decadência e prescrição. Se o tribunal, nesse aspecto, precisou ir um pouco mais longe do que o objeto inicial apurado para a verificação da questão, ele tem liberdade para fazer isso. Ele recebe todo mundo com amicus curiae no processo. A discussão é ampla para definir questão. Questão jurídica. Questão jurídica. Isso, o resto é obter dictum. Mas a questão não transita em julgado e não tem repetitivo. O obter dictum, a questão do trânsito em julgado ela tem relação às partes. A questão do trânsito em julgado tem relação às partes. A questão de recomendação de interpretação de questão jurídica tem relação com quem vai reproduzir o julgamento. Não vincula. Essa parte não vincula. Uma coisa é uma orientação. Eu discordo totalmente. Não, no direito americano é assim, no direito inglês também. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que o tribunal tem toda a condição de reproduzir, que é a palavra utilizada, de reproduzir nos julgamentos o que ele entendeu foi aquela decisão. Se naquela decisão jurídica alguma coisa mais do que objeto central foi decidida para delimitar questões de decadência e prescrição, ele pode ser reproduzido no julgamento administrativo. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando de vinculação, porque não é nem a palavra que eu usava. Mas não por obrigação de estar vinculado ao repetitivo. É isso que eu quero dizer. Você pode aplicar sempre. Porque não tem, porque nem tem vinculação. A palavra nem é vinculação, né? Não, você está vinculado pelo regimento interno, sim. A regra do repetitivo. O que foi julgado no repetitivo, você é obrigado a reproduzir. No julgamento do CARF. Entendeu? É o nosso regimento interno. O obter dictum você pode utilizar. O entendimento de reprodução é sinônimo de vinculação, é isso? É, exatamente. E você tem que pensar só que a gente tem um problema no Brasil, né? Porque o amicus curiae... de perda do mandato. O amicus curiae é... Se eu tiver um caso que se adequa àquele que será julgado na sistemática do repetitivo. Você estava falando de casos que absolutamente são divergentes daquele que está sendo julgado no repetitivo. Então, dizer que as partes puderam sobre aquilo falar e fazer ser apreciado no Supremo, no STJ, não é uma verdade. Porque no sistema que a gente tem, como ninguém que não tenha um caso igual, que se assemelha ao fato e é condição para ser admitido como amicus curiae pode falar. Então, obviamente que as discussões sobre quem tem declaração, quem tem prejuízo, quem tem compensação, quem tem qualquer situação que não seja exatamente aquela tratada no repetitivo, não foi e não consegue ser objeto de debate. Pode até ter sido objeto de manifestação do ministro, dos ministros ou do relator, mas com certeza não foi objeto de defesa das partes, nem da Procuradoria. Mas se for assim, você tem que levar na via do repetitivo brasileiro cada um dos casos específicos. Isso não existe. Aí ele perde um sistema de precedente. Mas não existe um amplo debate, não existe a forma de se entender. Também a gente patina na forma de entender precedente. Esse é o grande problema. Então, eu vou dar um exemplo. Porque nós nunca definimos critérios entre nós na faculdade. Nós estamos definindo agora. Porque os mecanismos foram introduzidos. É isso. Não dá para a gente sair aplicando aquilo que não foi em absoluto discutido. Eu entendo que, se você está dizendo que a aplicação do 173 é sem a declaração, é possível colocar o 150 quando tem declaração. Agora, se for seguir exatamente a orientação que consta, a meu ver, com o obter dictum aí no meio, então, quando tiver declaração e não tiver pagamento, e não tiver dolo, é o parágrafo único do 173. Um minuto. Parecer da PGFN, na hipótese, apresentar a declaração pelo contribuinte, GFIP ou DCTF, conforme o tributo. Não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, prazo prescricional, né? Podendo ser lançado apenas a eventual diferença maior não declarada. Aqui tem um prazo decadencial. Na hipótese de subida interior, caso o fisco tenha optado por lançar de ofício, por meio da NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-se o prazo decadencial do 150, parágrafo 4º. Não sei o que vocês estão discutindo. Ou... Está vendo como o precedente falou isso? Ou o 173, conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente. A Procuradoria está reproduzindo adequadamente o julgamento. Parará.
bem, esse parecer é de 2008. Agora, se o STJ vier e mudar a jurisprudência, nós vamos ter que mudar o parecer. Claro. Mas, por enquanto, essa é a nossa orientação. E só encerrando, a questão da questão decidida. O STF, em repercussão geral, ele elege temas, né? Tanto que eles julgam o número do tema. Aí nós temos dois problemas. Primeiro, a nossa orientação na fase pré-legislativa é o seguinte: o Supremo disse, você não pode, julgou o termo seguinte, é inconstitucional criar qualquer empecilho ao acesso à jurisdição. Então, julgou inconstitucional depósito prévio, julgou inconstitucional exigência de garantia. Se você quiser criar qualquer empecilho que não seja um depósito prévio, que não tem esse nome, isso é inconstitucional, isso vincula a administração. Então, há uma vinculação, sim, das razões, da questão constitucional decidida. Concordo. Só que nós vamos ter, e vai ter, eu vou puxar para um lado, vocês vão puxar para o outro, qual foi a questão. Isso é... Acho que é esse o ponto. Esse é o ponto. Que vai além do caso que vai julgado. além do que está escrito O importante é definir exatamente. os limites das razões. E Que quem vai é complexo definir? também. Quem vai definir é o seguinte, é o próprio tribunal que É o próprio julgou. Tribunal Administrativo, quando aplica. Ou o Tribunal Administrativo, aí se for pró-contribuinte, trânsito em julgado. Mas, se for doutora, contra, vai para o o que eu judiciário. vejo no final, sempre quem vai lá dar no última julgamento palavra você diz Supremo assim, Tribunal mas olha, está aqui no repetitivo, mas não queria dizer isso. Aí, mas está aqui escrito, não, mas está escrito, mas não é isso. Então, eu acho que, na realidade, a gente ainda teria muita coisa para falar. Há uma insegurança muito grande, você vê quantas posições, ou seja, tem repetitivo, tem decisões de pleno do CARF, e a gente ainda não chegou a uma decisão mais segura, ou seja, permanecemos nessa insegurança. Às vezes é até bom, né? Está assim aberto. Né? Mas, na realidade, como estudiosos e como cidadãos, que todos nós, a gente queria algo mais definido, porque a decadência é uma coisa tão antiga e até hoje há essa divergência de opiniões. A gente está com o tempo contado, tínhamos a intenção e vamos pedir, só para a gente analisar rapidamente, a questão da coisa julgada, que é um outro tema bastante polêmico agora, é a possibilidade de alguém ter uma decisão favorável, transitada em julgado sem prazo de rescisória. Por exemplo, CSL, PIS, COFINS a COFINS da Sociedade Civil Profissionalmente Regulamentada. Foi dito que era inconstitucional, transitou em julgado. Daí, anos depois, o Supremo vem e diz, não, não é inconstitucional, é constitucional. E aí passou-se o fisco, diante da decisão mais nova do Supremo Tribunal Federal, a fazer autos de infração para trás. Quando? Qual é a situação hoje? A pessoa tem uma decisão transitada em julgado, sem prazo de rescisória, e está sendo feito auto de infração e cobrando para trás os últimos 5 anos com multa de 75%. Quando permanece a coisa julgada em relação àquela pessoa. Ou seja, isso com base no parecer 492 da Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí, rapidamente, por conta do tempo, o que a gente gostaria de ver é alguém que tem favoravelmente a ele uma sentença transitada em julgado, dizendo que ele não deve pagar um tributo, que é inconstitucional no caso da CSL. Tem recentemente um recurso repetitivo também do STJ nesse sentido, que não está sendo seguido por algumas câmaras do CARF, dizendo que é para respeitar a coisa julgada, e nesse caso não está sendo respeitada a coisa julgada. E aí? A doutora procuradora já está ali assanhada. Diga aí. Para falar. Eu participei da discussão do parecer 492 e tive uma série de restrições ao parecer. Só que a ideia do parecer, o que move o parecer é o seguinte: você mudou a situação jurídica na qual foi proferida a decisão. Você não está violando a coisa julgada. Agora, e também está me surpreendendo a colocação da doutora Mariel, porque assim, o parecer, daí, nas suas conclusões, a minha divergência é basicamente da operacionalização da implementação do parecer. Mas o parecer, nas suas conclusões, fixou o seguinte: qualquer lançamento só poderia ser posterior à publicação do parecer.
Segundo, o parecer vincula a administração, favorece a administração e o contribuinte. Tá? Então, o parecer tem dois lados. É assim, você tem uma decisão transitada em julgado que diz que você vai pagar menos 30% que o seu concorrente. O seu concorrente preferiu não ir para a justiça. Ele pagou o tributo certinho e agora está concorrendo contra ele, está violando uma série de princípios constitucionais aí. E a legislação que presume-se constitucional foi confirmada como constitucional pelo Supremo. Aí o que acontece? Você diz, não, eu vou continuar recolhendo mesmo que eu tenho uma decisão transitada em julgado. A conclusão do parecer, que nós não temos tempo aqui para, mas é o seguinte, mudou o substrato fático. Os substratos que sustentavam a sua decisão não existem mais. Então, a partir de agora, o Supremo vem e diz definitivamente, a lei é constitucional, sim, não tem mais dúvidas. A partir de agora, você tem que passar a recolher, como todo mundo, mesmo que você tenha uma decisão. Essas são as conclusões do parecer. Mas, eu concordo com a senhora. Bom, agora não é isso que está acontecendo é na isso prática. que está escrito no parecer. O que está acontecendo na prática, bom, se o fiscal lá de São José do Rio Preto, ou sei lá, do interior do Pará, ele interpretou diferente, a questão vai ser discutida pela própria administração, vai ser discutida no judiciário, mas as conclusões do parecer só vincula a partir daqui. Tá? Da só a decisão partir do Supremo Tribunal do parecer para os casos, por exemplo, da CSL, que é anterior. E para as questões posteriores, só a partir da decisão do Supremo, em controle concentrado ou em repercussão geral. A única discordância é que eu acho que teria caso a caso de entrar com ação revisional, mas não vou discutir isso. Doutor Leonardo, o que é que acha? Pode lançar coisa julgada rapidamente, a pessoa tem sentença transitada julgada. Pode cobrar? Não, acho que não, mas só um detalhezinho é o seguinte, porque eu acho que aqui há um conflito de duas normas. O parecer vis-à-vis o que o repetitivo do STJ hoje diz. O repetitivo manda, obriga obedecer a coisa julgada. E nós estamos, do CARF, vinculados a esse repetitivo. Então, nós temos duas normas, entre aspas, conflitantes. Na minha opinião, é um conflito aparente, porque o parecer da Procuradoria, ele é amplo, é um parecer geral. O repetitivo é uma norma específica em relação ao trânsito julgado. Então, na minha opinião, no CARF, nós deveríamos estar aplicando o repetitivo. Doutora Karen, rapidamente, para a gente... eu já mantive no passado, na verdade, a autuação que lançou posteriormente a coisa julgada, mas por quê? Porque eu acho que a coisa julgada, eu teria dois frontes para me opor à coisa julgada. Uma delas é a alteração da ordem jurídica por uma decisão de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que o parecer menciona, que são várias, e uma outra coisa é a reprodução, ainda que igual à lei anterior, mas vindo por outra lei. O que acontece? Tem uma súmula do STF e tem também o artigo, acho que 471 do CPC, que diz que os motivos não fazem coisa julgada. E aí você também tem que olhar como é que foi o pedido, se foi mandado de segurança, se foi uma ação ordinária. A depender do pedido, se é para afastar a incidência da lei, e a lei mudou, aquele motivo não fez coisa julgada, eu entendi que o fiscal, sim, alterando a lei, ainda que tivesse o mesmo vício, poderia, sim, lançar. Isso não tem nada a ver, a meu ver, com o parecer, que é uma decisão superveniente do Supremo sobre a constitucionalidade da lei. Agora, que nós estaríamos vinculados ao parecer, sem dúvida, mas nós também estamos vinculados às decisões do 543B e do 543C. No caso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça deve prevalecer sobre o parecer, porque é ela que tem a competência para ditar a ordem jurídica em última instância nesse caso. E é também a norma especial a qual nós devemos nos curvar. E lá, o que é que julgou aquele repetitivo? Julgou o seguinte: não é sempre que eu respeito a coisa julgada. É quando tiver uma coisa julgada de cunho formal e material. E aquela inconstitucionalidade material se verificar na continuidade
do ato, é ato continuativo. Então, naquela situação, se aplica e nós aplicamos na Câmara Superior. Doutor Maurício Albuquerque, que também é conselheiro do CAF, ele não se aguentou, pelo amor de Deus, quem não se aguentar não